capítulo 15, do versículo 11 em diante. E eu já quero parabenizar todos os pais que estão aqui hoje. Recebam os nossos parabéns. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Não é? É algo de uma importância tão grande a figura do pai dentro do lar, que Deus colocou o pai como cabeça, como líder. Então, o pai, a família, a paternidade é algo que está no coração de Deus, não é? E hoje nós queremos falar a respeito de Deus, mas de Deus como pai, não é? Deus, nós temos um Deus, nós não temos um Deus que é pai, nós temos um pai que por acaso é Deus, amém? Nós temos um pai com P maiúsculo, que por acaso esse pai, ele é Deus, mas essencialmente ele é um pai. E é sobre esse pai que nós estaremos ministrando hoje. Porque se você, infelizmente, não teve nessa vida aqui um pai, eu quero dizer que é um pai maravilhoso, que é o nosso Deus. Amém? Lucas 15, 11 em diante diz assim: continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias aos pés, trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tu, do que é meu, é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Pai, eu quero te agradecer. Toda vida que eu leio essa parábola, eu fico emocionado, Senhor. Porque eu sei que essa é a história da minha vida também. Eu sei que é a história de tantas pessoas que ao longo da vida têm errado, caído, tomado decisões erradas, caminhado por caminhos tortuosos, que não levam a nada, levam só à destruição e à morte. Mas que um dia, quando caem em si, encontram em ti um pai, esse mesmo pai dessa parábola, um pai que acolhe, que ama, que celebra a volta do filho, que festeja, que é capaz de ser generoso, gracioso, bom e amoroso, mesmo com aquele filho que errou, que caiu, que foi para longe, que desprezou o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter essa essência, por o Senhor ser como Deus e como Pai, exatamente como foi esse Pai da parábola que Jesus ensinou ali naquele dia aos seus discípulos na casa daquele fariseu. Que hoje à noite nós possamos entender e meditar com profundidade, Senhor. Oh Deus, que Pai maravilhoso é o Senhor. Que tipo de Pai o Senhor é. E se porventura houver alguém aqui ainda que não tem o Senhor como Pai, que está aí desviado por caminhos que só levam à destruição, à frustração e à morte, que hoje à noite seja também uma noite de restauração para esses filhos pródigos que porventura se encontrem aqui. Que eles possam encontrar nessa palavra todo o entendimento necessário para que eles possam cair em si e voltar para os teus caminhos maravilhosos. Porque eu te oro e te agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, essa parábola que Jesus conta aqui, ela nasceu por uma provocação feita por um religioso. Jesus, o contexto aqui, é que ele estava numa festa que foi promovida por um religioso. E, com certeza, ele devia estar aqui, numa roda, talvez conversando no canto, com pessoas de baixa reputação. Pessoas que não tinham um bom nome na sociedade. Pessoas para as quais aqueles religiosos da época, quando viram o comportamento de Jesus, ficaram indignados, ficaram chateados, ficaram horrorizados e escandalizados, porque eles fizeram uma observação, dizendo assim: esse homem, ele come com pecadores. E quando Jesus ouviu essa palavra venenosa, que eles disseram: olha, esse homem come com pecadores. Jesus resolve contar 3 histórias. 3 histórias, queridos, que ilustram uma só coisa, um só princípio, um só entendimento. Então, se na Bíblia uma história só já tem um peso muito grande, quando Jesus contava uma só história sobre um princípio, já tinha um peso muito grande. Imagina quando ele conta 3 histórias para falar a mesma coisa. Ou seja, aqui Jesus deu uma ênfase a esse princípio, ou a esses princípios. Significa dizer que, para esse entendimento, nós temos que inclinar o nosso coração para nós podermos entendê-lo. Ele contou a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Ele contou a história de uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma. E ele contou a história de um pai que tinha 2 filhos e perdeu um. Então, nessas 3 histórias, queridos,
nós temos 3 comportamentos idênticos das pessoas que tiveram perdas. O mesmo comportamento foi do pastor, o mesmo comportamento foi da mulher e o mesmo comportamento foi do pai. Aquele pastor que perdeu uma ovelha, deixou todas as outras e saiu em busca daquela ovelha perdida. A mulher que perdeu a moeda, ela varreu a casa, ela acendeu a luz, ela virou os móveis, porque ela queria achar aquela moeda. E esse pai que perdeu esse filho tão querido, ele ficou esperando pacientemente que aquele filho voltasse para casa. Então, nessas 3 histórias, Jesus queria ensinar a mim e a vocês a relação, queridos, que estava sendo estabelecida de afeto de Deus com seus filhos. Dá um glória a Deus. Dessas 3 parábolas, Jesus está ensinando que tipo de pai é Deus. Nessa primeira história, Jesus queria dizer que o pastor achou a sua ovelha perdida e fez uma festa. Chamou os amigos. E os anjos vieram para se alegrar. Porque a Bíblia diz que quando uma pessoa que está perdida, o pecador, se arrepende, quando ele se perde, quando ele é achado, há o quê? Há uma festa no céu. Então, naquele dia, houve uma grande festa no céu. Então, querido, se um pastor se alegra quando uma ovelha, que é um animal irracional, que está perdida e ele acha, imagina Deus, ele não tem alegria quando um dos seus filhos volta para o aprisco. Dá um glória a Deus por isso. A segunda história é de uma moeda que é perdida. E aquela moeda foi perdida e aquela mulher saiu à cata dessa moeda. Eu queria até aqui contar se vocês me permitem, uma piada, não é? Que dizem que é verdade, porque sobre moeda que se perde. Lá no São Gerardo, onde eu nasci, tinha um senhor que já faleceu, o bichinho, que o nome dele era seu Eusébio. E um dia ele perdeu, ele tinha um filho que era muito gaiato, né, como todos os cearenses, e ele mesmo, filho dele, Zé, contou essa história. Diz ele que é verdadeira. Que ele perdeu 50 centavos, não é? Aí, como é o nome daquele santo que é moreno, Paulo? São Benedito. Obrigado. Aí ele olhou e disse: meu São Benedito, se eu achar essa moeda, quando eu achar, eu vou lá na sua igreja e dou a metade. Aí quando ele olhou para baixo, encontrou a moeda, pegou a moeda e disse: ninguém pode nem brincar com esse nego, né, rapaz? Então, queridos, essa mulher, ela não fez a mesma coisa que o senhor Zébio fez. Mas quando ela achou a moeda, também ela celebrou. Então a moral dessa história é a mesma. Que quando ela achou a moeda, né? E a ironia dessa história é que quando ela achou a moeda, ela chamou os amigos e fez uma festa. E ela gastou mais dinheiro nessa festa do que o valor daquela moeda que ela tinha perdido. E na terceira parábola é um filho que se perde. E aquele pai, ele espera que ele volte. Mas o moral dessa história, queridos, é a mesma. Porque quando ele volta, ele faz uma festa para aquele menino. Ele chama uma banda de forró. Ele mata um boi, faz um churrasco. Dota uma roupa, um anel no dedo dele, uma roupa sobre ele, e faz uma festa. E diz: o meu filho, que estava perdido, reviveu. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, houve a mesma alegria. Então, essa parábola, como todas as outras duas, são, na verdade, comportamentos que Jesus quer nos ensinar a respeito de Deus. E por quê, irmãos? Porque ele foi provocado por um fariseu.
quando ele estava perto de pecadores. E ele quis ensinar para aqueles fariseus que era assim que Deus se relaciona conosco. Ele estava querendo que Deus era igual aquele pastor que perdeu a ovelha, igual a mulher que perdeu a moeda, igual o menino, o pai que perdeu o filho. E o meu raciocínio, queridos, diante de tudo isso, e eu quero dizer para os irmãos hoje à noite, é que nós não sabemos nada a respeito de Deus. Os teólogos, os filósofos, os estudiosos, querem entender a respeito de Deus. Mas eu quero dizer, queridos, que nem eles, e nem ninguém, nem Paulo, nem Moisés, nem Davi, nem Abraão, nem Jacó, nem Elias, nem Eliseu, nem Mateus, nenhum dos heróis da fé também sabia muito a respeito de quem Deus é. E por que eu estou dizendo isso hoje? Pelo simples fato, queridos, de que Deus, Ele é eterno. E nós somos mortais. E é impossível para uma mente mortal entender o que é o eterno. Nós não sabemos nada de Deus, porque nós somos finitos e Deus é infinito. Nós não sabemos nada de Deus, porque Deus é santo. Deus é absolutamente santo. E nós somos pecadores falhos, corrompidos muitas vezes. Então, em virtude disso, é exatamente por isso que nós não sabemos nada de Deus. No entanto, algumas vezes, alguns homens quiseram, na verdade, saber alguma coisa a respeito de Deus. E toda vida que algum homem quis saber mais profundamente a respeito de Deus, Deus disse assim: é impossível, você não vai entender. Moisés quis ver a Deus, quis ver a sua glória. E o máximo que ele viu, queridos, foi através de uma brecha na rocha, que ele viu Deus assim de costa. Moisés estava diante de Deus e perguntou a Deus qual é o seu nome. E ele disse: eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou. Porque quando a gente diz um nome, normalmente a gente define as pessoas através desse nome. Então é impossível eu e vocês entendermos a respeito de quem é Deus. Veja o que Paulo escreve em Romanos 11, 33 a 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, amados, quem que pode discernir quem é Deus? Ninguém pode, queridos. Nem vocês e nem eu. Nós não podemos. Nós somos muito limitados. Sabe, irmãos? Me dá uma Bíblia aí, de papel aqui. Olha, queridos, aqui são 66 livros. A única coisa que esse livro revela a respeito de quem é Deus é a forma como Deus quer se relacionar comigo e com vocês. Esse livro aqui é um livro da revelação de como Deus quer se relacionar comigo e com vocês. É só isso que a Bíblia é. E é só isso que nós sabemos. Como é que Deus, eterno, santo, infinito,
Ele quer se relacionar com pessoas falhas, com pessoas finitas e com pessoas bem menores do que a imensidão daquilo que ele é. E essa é a revelação das Escrituras. Através de livros, através de biografias, através dos tempos, como é que Deus se relacionou com pessoas, com homens, com clãs, com tribos e com a grande nação, que foi a nação de Israel. Esse livro aqui é a história que nos ensina como é que Deus quer se relacionar comigo e com vocês. E essas 3 parábolas, obrigado, pastor Paulo, ela nos ensina exatamente isso. Como é que Deus, ele quer se relacionar com gente de carne e osso, gente que erra, gente que cai, gente que acerta, gente que tem dia que acorda querendo Deus, tem dia que acorda não querendo mais, gente que tem dia que é glória a Deus, mas tem dia que é só misericórdia. Esse livro ensina, através dessas 3 parábolas, de uma forma metafórica. E ele usa essas 3 metáforas. A metáfora do pastor com a sua ovelha, a metáfora da mulher com a sua moeda e a metáfora de um pai com seus filhos. Por isso é que essa parábola que a gente chama do filho pródigo é com certeza uma das mais importantes, uma das mais preciosas parábolas que Jesus contou. Porque nesta parábola nós podemos discernir como Deus quer ser conhecido por mim e por vocês. Aqui nos fala como Deus quer ser conhecido pela humanidade. E é isso que nós vamos estar estudando, falando e meditando nessa noite. Deus quer ser conhecido como um pai. Diga para o seu vizinho: Deus quer ser conhecido como um pai. Essa história de um pai que tinha 2 filhos é a história da humanidade. É a minha história e a sua história. Aquele mais moço pediu a metade dos bens e disse que ia embora, e o pai deu. Algum tempo depois, ele pegou tudo que tinha, foi embora, gastou tudo dissolutamente, fez o que Deus dava na sua venta, tomou todas as decisões de acordo com aquilo que ele queria, passou esse tempo todo sem dar notícia, sem dar satisfação ao seu pai, gastando o dinheiro do pai. Então, quando eu leio a história do filho pródigo, eu vejo que essa metáfora é uma revelação de como Deus quer se relacionar comigo e com vocês. É a forma como Ele quer que nós o conheçamos. Então, a forma como Deus quer se relacionar comigo e com vocês, Ele quer se relacionar como um pai se relaciona com seus filhos. Glória a Deus. Então, tem pessoas aí fora que quando querem se relacionar com Deus, vão para debaixo de uma pirâmide, irmãos. Vocês sabiam disso? Fica atraindo energia, perdendo tempo. Porque a maneira como Deus quer se relacionar comigo e com vocês é como um pai se relaciona com um filho. Não é um senhor se relacionando com seu escravo. Ele não quer relacionar comigo com uma relação de poder. Então, como é que nós podemos conhecer Deus como Pai? Então, esse entendimento dessa relação é a única réstia da revelação de Deus aos homens.
Porque homem nenhum conseguiria alcançar a mente de Deus. E a única coisa que eu quero dizer nessa noite para vocês é que a única coisa que durante esses meus anos eu tenho compreendido, tenho entendido, a única coisa que eu posso, do alto dessa tribuna aqui, dizer para vocês hoje, é que eu posso não entender nada a respeito de Deus, mas eu sei como é que Deus quer se relacionar com você, quer se relacionar comigo. E eu tenho uma boa nova para você. Ele quer se relacionar como um bom pai, quer se relacionar com seu filho. Porque esse pai aqui da parábola do filho pródigo, ele não é ninguém mais do que Deus. Então, quando ele diz assim, que um pai tinha 2 filhos, ele está falando dessa relação que nós temos que ter com Deus. Então, nessa parábola, nós temos 3 personagens. Nós temos o pai, o filho que saiu e o filho que ficou. Mas quando a parábola fala a respeito do pai, essa parábola está falando de Deus. Então, existem aqui 4 comportamentos de Deus, que foram exatamente esses 4 comportamentos desse pai. E que são comportamentos lindos, que um pai e que Deus quer ter comigo e com vocês. Em primeiro lugar, o pai dessa parábola, queridos, é um pai que tem um conceito liberal do que é o amor. Diga para o seu vizinho, o pai dessa parábola é um pai que tem um conceito liberal do que é o amor. E o que é mais lindo nessa parábola é que quando nós entendemos o comportamento desse pai, nós entendemos o comportamento de Deus comigo e com vocês. Esse pai, o filho chega, irmãos, e pede a metade dos bens. E o texto diz que ele deu. Ele não questionou. E o filho foi embora. E entre o pedido do filho e entre o dia da partida, o pai aqui não disse mais nada para o filho. Ele não disse assim, olha filho, fica aí, espera mais um pouco. Porque naturalmente eu acho que eu, como pai, falho que eu sou, eu tinha argumentado com meu filho para ele não sair, glória a Jesus. E hoje é um dia que eu estou muito feliz, porque hoje eu tive os meus 5 filhos lá em casa comigo. Glória a Deus, aleluia. Fazia algum tempo que eu não via o meu filho mais velho, que já é formado em medicina, o Pedro. E hoje, quando eu cheguei agora do plantão, 1h, estava lá a sala toda decorada, não é? Com cartazes, dizendo que eu sou o super pai, e uma mesa bonita, tinha até aquele negócio que estoura, e sai aquelas coisinhas assim, não é o nome daquilo ali? Serpentina, confete, e eles soltaram aquilo ali em cima de mim. E eu acho que eu não faria o que esse pai fez. Porque o filho pediu, o pai deixou, o filho foi embora e ele não foi argumentar de forma alguma. Ele deixou o filho ir embora. Sabe por quê, irmãos? Porque o pai dessa parábola, assim como Deus, ele só acredita no amor, um amor que seja livre. Dá um glória a Deus. Um amor que seja livre. Que aplaudir a Jesus, aplauda. Por quê? Porque amor encabrestado não é amor. Amor que encabresta não é amor. Amor que é amor sempre vai deixar a porta aberta para a pessoa ir embora. Dá um glória a Deus. E eu quero dizer para vocês que não é só vocês que têm problemas. Eu também tenho os meus. Eu creio que 4 anos atrás,
no Dia dos Pais, esse mesmo Pedro foi embora. Chegou no Dia dos Pais e nós tivemos uma discussão, eu e ele. E eu disse para ele, olha meu filho, você não tem obrigação de estar aqui hoje. A porta está aberta. Se você quiser ir embora, você pode ir. E eu deixei ele ir. E hoje ele veio, aleluia por isso. Então o amor só é amor quando a porta está sempre aberta para a pessoa ir embora a qualquer momento. Quando o amor precisa de chantagem, quando o amor precisa de manipulação, quando o amor encabresta o outro perto, isso não é amor. Não importa que tipo de amor seja, esse amor sempre precisa que a porta esteja aberta. Um passarinho dentro da gaiola, a porta tem que estar aberta. Porque se estiver trancada, não é amor. E é assim que Deus nos ama, querido. Ele deixa sempre a possibilidade da porta estar aberta. Porque Ele quer que nós o amemos de forma livre. Ele não quer forçado. Deus ama quem faz as coisas com alegria e de todo o coração. Às vezes a mulher, a esposa, quer amarrar o seu marido. Não faça isso. Você não vai conseguir patrulhar um amor que seja perdido. Quantos estão entendendo? Então, amor que é amor, tem que deixar sempre a porta aberta. A pessoa fica porque ela quer. Porque, na verdade, o que esse filho disse para o pai? O filho disse assim, pai, na verdade, eu estou querendo que você morra, para eu receber herança. Então, como eu não quero que você morra, me dá logo a minha parte antes de você morrer. Porque só quem tem herança é quando o pai morre. O que esse filho disse para aquele pai, irmãos, foi algo muito doloroso para um pai ouvir. O que o filho disse é o seguinte, eu só estou aqui por causa da herança. E eu estou torcendo para você morrer. Porque a única coisa que me importa em você é o dinheiro que você tem. Eu não tenho nem interesse no Senhor. Eu estou torcendo para que chegue o dia que você morra. Então, para eu não continuar com esse sentimento terrível que eu estou sentindo, deixa logo eu ir embora. Então, Deus não quer ser amado por aquilo que Ele lhe dá, querido. Deus quer ser amado por mim e por vocês, por aquilo que Ele é. Se você está aqui hoje e diz amar a Deus por alguma coisa que Ele prometeu, Deus não está de forma alguma interessado nesse seu amor. Porque essa foi a acusação, na verdade, que o diabo fez a Deus a respeito de Jó. Domingo passado eu estive falando sobre Jó. O diabo compareceu na presença de Deus e disse, olha, está vendo Jó? Ele é um cara reto, sincero, né, que se desvia do mal, temente a Deus. Sabe por que Jó é assim? É porque o Senhor abençoa Jó. Ele tem esse comportamento porque o Senhor tem abençoado ele. O Senhor tem comprado o amor de Jó. Você está subornando ele. Ele só tem essa postura de retidão porque o Senhor comprou isso. Você guarda ele. Você guarda a casa dele. Você protege ele. Você colocou até uma cerca em torno dos filhos dele. Assim, qualquer um lhe ama. Ele estava dizendo para Deus, Deus, o seu amor não é livre. O seu amor não é um amor que liberta seus filhos. O seu amor é um amor que suborna para segurar as pessoas. Aí Deus disse assim a ele, olha, faz o seguinte, vai lá e tira tudo que ele tem. E você vai ver que ele não vai blasfemar na minha cara.
E aí Jó foi dormir rico, irmãos, e acordou liso, sem um pau para dar num gato. Perdeu os filhos, perdeu as cabras, perdeu os bois, perdeu os celeiros, amanheceu pobre, perdeu tudo. Mas qual foi a expressão de Jó? Nu eu vim a esse mundo, aleluia, e nu eu vou voltar. Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Esse tipo de amor que Deus espera que eu tenha e que você tenha com Ele, aleluia. Pode aplaudir a Jesus, é um amor que você pode perder tudo. Você vai continuar a amar a Deus, porque você não ama a Deus por aquilo que Ele dá, você ama a Deus por aquilo que Ele é. Aí Satanás disse ainda, então faz o seguinte, deixa eu tocar na saúde dele, deixa eu tirar a saúde dele, ele ainda tem a saúde, por isso que ele ainda está assim, com esse gás todo, com essa marra toda. Aí, pobre do Jó, que só tinha saúde, perdeu a saúde. A Bíblia diz, irmãos, que o corpo dele era uma chaga só, era uma ferida só. E aí, o diabo ficou esperando que naquela situação agora, Jó blasfemasse contra Deus. Até a mulher ele perdeu. Quando a mulher viu ele na sarjeta, ferido, ela disse, olha Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó disse assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele vai ser levantado na terra ao meu favor. E a minha pergunta é o seguinte, e se não houvesse céu e nem inferno? Se Deus não tivesse prometido nada, será que você serviria a Deus sem nenhuma vantagem? E eu quero dizer, hoje à noite aqui, irmãos, que o melhor presente e a melhor herança que Deus nos dá é Ele mesmo. Servir a Deus já é tudo. Eu não quero ficar na casa do Pai por causa de herança. Eu quero ficar na casa do meu Pai, não é porque Ele tem uma herança para me dar. Eu quero ficar na casa do meu Pai, não é porque Ele tem uma igreja grande para Ele me dar. Eu não quero ficar na casa do meu Pai, porque Ele me prometeu que eu vou ser um pregador famoso. Eu não quero ficar na casa do meu Pai, porque Ele me prometeu que eu teria uma igreja, que o caixa da igreja teria R$1 milhão. Eu não quero ficar na casa do meu Pai, porque eu vou ser conhecido no mundo inteiro, não. Eu quero ficar na casa do meu Pai, porque eu amo meu Pai, e eu valorizo esse Pai pela pessoa que Ele é, porque um dia eu estava morto, e Ele me reviveu. Eu estava perdido, sem destino, e Ele me acolheu. Eu amo esse Pai, porque Ele não me abandona nunca, aleluia. Porque esse Pai é um bom Pai. E eu quero dizer para os irmãos que a qualquer momento eu posso ir embora. Mas eu não vou embora. Eu quero dizer para os irmãos que eu já passei por lutas, tribulações, depressões, cansaço, traições, decepções. Mas eu estou aqui hoje em cima desse púlpito aqui, pregando esse evangelho, porque eu amo esse Pai, aleluia. Seu marido está junto com você, não é porque ele não tem outra opção, não. Ele não vai embora porque te ama, querida. Sua esposa ainda está hoje com você. Não é porque você é mais aquele galã de 20 e poucos anos, não. Né? Está tudo em cima, né? Ele está com você porque Ele te ama. Ela está com você porque ela te ama. A Angélica está comigo, ó. Eu era bem bonitinho, rapaz. Mas um dia desse eu fui pregar numa igreja. Normalmente eu não vou.
E essa igreja é uma igreja de um pessoal que me conheceu quando eu me converti. E eu cheguei lá, fazia muito tempo que eu não vi o Gilberto, tocador de guitarra ele. E ele chegou para a Angélica e disse assim, rapaz, ele era bem bonitinho. Ele era o gatinho da igreja. As vidas eram tudo doidas por ele. Eu digo, e agora eu estou feio por acaso? Ai, meu Cristo. Tá igual um pai que chegou essa semana no consultório e disse, rapaz, o senhor está tão gordo. Eu digo, rapaz, ninguém disse que o cara está gordo e nem velho, rapaz. Que indelicadeza. Mas aquele filho estava na casa do pai por quê? Ele estava esperando só o velho bater as botas. Ele tinha que estar ali porque ele valorizava e amava aquele pai como uma pessoa. Então o amor, irmãos, ele precisa dessa fragilidade de deixar o outro ir embora, se ele quiser ir embora. Em segundo lugar, o pai dessa parábola foi extremamente digno, porque ele não tentou forçar o relacionamento em cima do filho. Ele não tentou forçar aquele relacionamento em cima daquele filho. O filho pegou o dinheiro e foi para uma terra distante. E lá ele gastou. Sabe por quê, irmãos? Dinheiro não leva desaforo. Conhece essa história? Dinheiro acaba, irmãos. Tudo passa. Leva desaforo não. Aonde o cara tira e não bota, chega uma hora que acaba. Aquele cara, para onde ele iria, pagava a rodada da cerveja. Fechava os prostíbulos. Mas não entrava dinheiro, era só gastando, gastando. E a vida, irmãos, é uma caixinha de surpresas. Porque vem o tempo da fome. E foi o que aconteceu com ele. Ele foi gastando, se endividando, veio a fome na terra. E naquela crise que houve, ele não tinha condições de reagir. Porque ele estava quebrado. E sabe o que é interessante, irmãos? Quando a gente tem dinheiro, a gente tem um bocado de amigos, não é? Quando a gente está na pindaíba, até a família se esconde da gente. É ou não é? O cara passando, já passa para outra calçada, porque pensa que o parente já vai pedir dinheiro emprestado. É ou não é? É ou não é? Chega o parente em casa e diz, não, diga que eu não estou. Volte amanhã. Né? Então, quando o cara está falido, na pindaíba, ele tem poucos amigos, e ele não tinha nenhum. Então, a única pessoa que ele encontrou, ainda foi um cara que deu para um judeu um emprego miserável, quer cuidar de porco. Judeu odeia porco. Então, é um trabalho muito indigno, aquele de cuidar dos porcos. E eu vejo a dignidade daquele pai, porque ele não foi atrás do filho. No meio daquela dificuldade do filho. Porque o normal, nosso normal, qual é? É ir atrás das pessoas que a gente quer perto da gente, na dificuldade. Para comprar aquela pessoa no momento de fragilidade. Por quê? Porque amor só é amor quando não acontece numa relação de necessidade. O amor só é amor quando ele não acontece numa relação de necessidade. Ah, ele só está comigo porque precisa de mim. Quando eu não tenho mais nada para dar, com certeza ele vai embora. Quantos estão entendendo? Então o amor só é amor quando ele não acontece numa relação de necessidade. Porque no dia que você não tiver mais nada para dar àquela pessoa vai embora. Aquele pai não foi capitalizar em cima da desgraça do filho. Ele não foi chegar lá como um herói salvador. Dizer, agora você está quebrado e agora eu vou lhe salvar. E você vai ficar eternamente endividado a mim. Ele não fez isso. Porque uma pessoa que está quebrada, uma pessoa que está falida, é uma pessoa muito fragilizada. E essas pessoas, você muitas vezes
pode fazer o que quiser com ela e estabelecer uma relação de poder. Naquela necessidade, você pode manipular a pessoa. Então, a outra pessoa diz assim, ó, se você quiser o meu amor, você vai ter que subir aqui naquela escadaria da igreja. E muitas vezes a pessoa que está necessitada, ela se submete a qualquer coisa. Faz o que a pessoa manda. Então, nessa situação, se estabelece um relacionamento em que um exerce poder sobre o outro. E isso não é amor real, isso não é amor verdadeiro. Isso é tripudiar a pessoa naquele momento de fragilidade. O que aquele pai precisava foi exatamente o que aconteceu. O filho precisava cair em si. E o cair em si é um processo que acontece só com o outro. Quantos estão entendendo? O cair em si é um processo que acontece só com o outro, sem a intervenção de mais ninguém. Porque se houver uma intervenção, isso é manipulação. E tudo que é manipulado não é legítimo. Tem que ser uma decisão da pessoa. Então, naquele instante, o pai deixou ele à mercê de si mesmo. E para a pessoa cair em si, converter e querer mudar de verdade, não tem que ter manipulação nesse processo. E Deus faz assim com a gente também. Ele deixa a gente ir para o fundo do poço, querido. Tem gente que diz que desviado só volta na peia, é verdade. Eu passei 7 anos desviado e muita coisa errada eu fiz na vida. Eu cheguei no fundo do poço, irmãos. Cheguei no fundo do poço, eu queria era morrer, eu estava no fundo do poço e Deus permitiu, para quê? Para que lá no fundo do poço eu fizesse a mesma coisa, eu caí em mim, eu digo, olha, eu tenho um Deus maravilhoso, as pessoas sumiram, todos me abandonaram, mas eu me lembrei de um Deus do passado da minha vida, um Deus que acolhe, um Deus que ama o perdido quando ele se arrepende, aleluia. Porque não adianta, a manipulação só funciona quando você quebrantar. Só funciona quando você cair em si. E a única coisa que aquele pai fez foi ficar longe no alpendre, esperando a volta daquele filho. E a Bíblia diz que ele caiu em si. E nesse texto, e quando ele caiu assim em si, nós aprendemos a terceira coisa mais linda a respeito daquele pai. Que aquele pai, ele não deu ao filho, queridos, a metade da herança, não. O pai deu para aquele filho o maior patrimônio que um pai pode dar para um filho, que era o seu testemunho de vida. Dá uma glória a Deus. O maior patrimônio que eu vou deixar para os meus filhos não é dinheiro. O maior patrimônio que eu vou deixar para os meus filhos não é o meu nome. O maior patrimônio que eu vou deixar para os meus filhos não é o fato de eu ser médico, um pastor. Nada disso. O maior patrimônio que eu vou deixar para os meus filhos é o meu exemplo, o meu testemunho de vida, a percepção daquilo que eles têm ao meu respeito, que a maneira como eles me enxergam lá na minha casa. Dá uma glória a Deus. Qual foi a maior riqueza que aquele pai deu para o filho? Não foi dinheiro. A maior riqueza que aquele pai deu para o filho foi aquilo que ele deu para salvar o filho. O filho estava dentro da pocilga, irmãos, e ele se lembrou do pai, e ele lembrou do pai, a memória do pai, e ele lembrou-se do pai. E qual foi a memória que ele se lembrou do pai? Foi uma memória boa ou foi uma memória ruim? Irmãos, ele estava longe, no meio da desgraça, e quando ele lembra do pai, ele se lembra de coisas boas ou coisas ruins? Ele se lembrou de coisas boas. Dá uma glória a Deus. O pai deu um testemunho para esse menino, que vai servir mais na frente. E foi esse o caminho da salvação dele. Porque o filho disse assim, ó, eu estou aqui passando fome, mas os empregados do meu pai comem melhor do que eu.
Eu deixei um pai lá em casa que trata os empregados dele com dignidade. Meu pai é um homem justo, meu pai é um homem bom. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai e eu posso voltar. E ele se lembrou do pai. Queridos, a maior riqueza que você dá para o seu filho é uma memória daquilo que ele carrega para o resto da vida, a respeito de quem você é. Aleluia! Porque vai chegar um dia na vida desse filho, quando ele estiver numa situação horrorosa, ele vai poder dizer assim: o meu pai foi um homem justo e bom, e eu posso voltar para a casa do meu pai a qualquer hora. Queridos, meu pai já morreu, só tem uma mamãe. Em 1996, quando eu estava no fundo do poço, como eu disse, sabe o que acontece com as pessoas? Elas somem. Porque a pessoa que está na pior é uma pessoa meio chata. Porque onde ela chega é para falar do seu problema, é ou não é? Então, as pessoas não queriam me ouvir. Mas um dia eu me lembro que eu já era alta madrugada da noite. E eu estava andando, feito um zumbi, dentro do meu carro, pelas ruas de Fortaleza na madrugada. E eu me lembrei da rua Amadeu Furtado, 158. Me lembrei da casa do meu pai e da minha mãe. E eu bati lá 3h30 da manhã. E eu sabia que o meu pai, coitadinho, ele não tinha muito ali que pudesse me dar um conselho. Mas eu não estava precisando de conselho, eu estava precisando só de alguém que pudesse me acolher e me abraçar. Quando eu bati lá, eles abriram a porta com aquela alegria. Porque só a casa de pai é que recebe a gente assim, é ou não é? Eles armaram uma rede, que eu adoro rede, me colocaram para me deitar, perguntavam se eu queria comer alguma coisa, e eu fiquei ali o resto daquele dia com eles. Qual era a maior riqueza que Deus deu para Israel, irmãos? Não era ganhar guerras. Inclusive Israel perdeu muitas. Não era ser uma nação poderosa. Porque os babilônicos, os gregos e os romanos, eles foram mais poderosos do que o povo de Israel. Qual era a maior riqueza que os judeus tinham, irmãos? É que os pais chamavam seus filhos e diziam todos os dias assim: meus filhos, Deus é bom. O Deus de Abraão é bom. E eles contavam a história da Páscoa e diziam que a misericórdia de Deus durava para sempre. Eles contavam a história da expiação, que Deus perdoa pecados e acolhe o pecador. E contava essa história para os seus meninos. E qual era a maior riqueza que eles tinham? É que quando eles estavam diante de uma perseguição, quando eles estavam diante da escravidão, eles podiam dizer: Deus é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eles tinham essa memória de que Deus era bom. Então, quando a videira negar o seu fruto, quando os animais não estiverem mais dando cria, a Bíblia diz: contudo, a minha alma se alegrará por saber que Deus é bom. Qual é a riqueza que Deus quer que nós tenhamos dele? É a memória de sabermos quem ele é. Dá um glória a Deus. É a memória da sua bondade. É de saber que mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente cai, nós podemos sim voltar para a casa do Pai. Mesmo assim, a gente pode voltar para a casa desse Pai e saber que Ele vai nos acolher, porque Ele nos ama. E no dia que eu enterrei meu pai, e a sensação que eu tive é que eu não tinha mais a casa dele para eu voltar. Foi uma sensação de que eu estava
ficando só no mundo. Então eu quero dizer hoje à noite para você que está aqui, que não importa a situação que você esteja passando, você sempre vai ter uma casa para poder voltar. A casa do seu pai. Porque esse filho, no meio da maior crise da sua vida, na maior desgraça da sua vida, ele sabia que ele podia voltar para a casa do pai. Porque ele seria acolhido. Porque ele sabia que o pai dele era um homem bom. E essa é a mensagem que ele quer nos ensinar. É a mensagem de que, do Evangelho, você sempre pode voltar para a casa de um pai. Não importa onde você andou, não importa as desgraças que viveu, você sempre pode voltar para a casa do seu pai. Porque você tem um pai que é bom, misericordioso e amoroso. Então, quando esse filho estava lá na pocilga e lembrou do pai, ele ensaiou um parágrafo para dizer para o pai. Ele decorou essa frase, que ele ia dizer para o pai: pai, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E quando ele chegou perto desse pai, irmãos, ele estava descalço, ele estava maltrapilho. E o pai estava esperando por ele. Esperando por ele. E a Bíblia diz que quando aquele pai viu o filho, a Bíblia diz que o pai saiu correndo em direção ao filho. Então, em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus correu. O único lugar da Bíblia não diz que Deus correu em direção a nada. O único lugar da Bíblia que Deus diz que Deus correu foi quando ele viu aquele filho voltando para casa. A Bíblia não diz em nem outro lugar que Deus correu, apenas quando fala dessa parábola. E eu quero dizer o seguinte nessa noite: se você está longe de Deus, desse Pai amoroso e bom, Ele quer que você saia do seu lugar hoje, porque Ele quer correr para lhe abraçar também. Aleluia! Então, antes dele dizer qualquer coisa, quando ele quis falar o que ele tinha ensaiado, aquele pai correu e o abraçou, aleluia. Não deixou o filho falar, o pai interrompeu e disse: olha, meu filho voltou, traga logo aqui o bezerro cerrado, traga logo aqui a veste bonita, traga logo o anel, aleluia, glória a Deus por isso, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o que nós entendemos desse Deus da Bíblia é um Deus cheio de amor e misericórdia, que nunca nós vamos conseguir entender de verdade. Então, meu querido amigo que está aqui hoje, que quando Deus vê um filho voltando para casa, Ele mobiliza os céus e a terra por aquele filho. Porque não há nada mais no mundo que Ele ame mais do que aquele filho que saiu. Eu quero dizer hoje aqui, em nome de Jesus, não há nada na terra que Deus ame mais do que eu e vocês. Aleluia! Ele é um pai, e é um pai lindamente flexível. Porque ele teve dois comportamentos com os filhos. Quando o filho que saiu, quis sair, ele não disse nada. Mas o filho mais velho vem chegando em casa, e ele viu a dança, ele viu as músicas, e ele ficou sem entender o que estava acontecendo. E ele viu que tinha matado o boi mais gordo, cevado. E aí o empregado do pai dele disse: olha, porque o teu irmão voltou, por isso que está tendo essa festa. E aquele filho ficou irado com o pai, porque o pai deu uma festa para o filho que saiu. E aquele mesmo pai que não quis conversa com o filho que quis ir embora, ele quer agora conversar com o filho que ficou. E ele disse: vem cá, meu filho, vem aqui comigo. E aí o filho disse: olha, o teu filho, ele disse: nem o meu irmão, ele disse: o teu filho gastou todo o dinheiro com as prostitutas, e o senhor faz isso? E ele chamou o filho e disse: meu filho, vem cá, vem conversar comigo.
O mesmo pai, pastor Paulo, isso é muito interessante. Com um ele deixa ir embora, com outro ele conversa. Porque ele conversou com um e por que ele conversou com aquele? Pelo simples fato de que ele estava em casa. Dá um glória a Jesus por isso. Romanos 1,28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovado, para praticarem coisas inconvenientes. Deus entrega. Aquele que quer, ele deixa. Ele entrega. Eu passei 7 anos desviado, entregue, Deus me entregou, deixou, largou. Irmãos, o que é uma pessoa santa? O que é um santo? Será que santo é uma pessoa que chegou num nível que não tem pecado? Não é não. Porque a Bíblia diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo. E a verdade de Deus não está em nós. O que é um santo, queridos? Um santo é todo homem e toda mulher que ainda não desistiu de Deus. Então, se você está hoje à noite aqui e você ainda não desistiu de Deus, você é um santo. Porque não importa como é que a sua vida está, pode estar uma bagunça, mas você diz: Senhor, eu ainda estou aqui, eu não vou te largar. Eu posso ser até um filho esquisitão, mas eu vou contigo até o fim. A Bíblia diz em 1 João 7 o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você sabe por que o pai argumentou com o segundo filho? Porque o segundo filho não saiu de casa. Ele estava errado. Aquele filho não conhecia muito a respeito do pai. O que saiu sabia mais a respeito do pai do que o que ficou. Mas o que ficou não saiu. Então tem muita gente que às vezes abandona Deus, abandona a igreja, porque acha que estando aqui as coisas vão ser resolvidas da noite para o dia. Então não abandone Deus quando as suas expectativas a seu respeito não forem satisfeitas. Não fique se culpando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque enquanto você estiver aqui, você está dizendo para Deus que você ainda não desistiu dele. E se você ficar aqui, mais cedo ou mais tarde, o poder de Deus vai lhe pegar, vai lhe transformar, vai lhe mudar. A sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar, a sua família vai mudar. Você tem que perseverar. Não desista de Deus, não desista da igreja, não desista da sua célula, não desista do seu pastor, não desista do seu discipulador. Aleluia. Para o filho que fica, o pai insiste, o pai conversa, o pai dialoga, o pai tenta. Agora, o pai não faz nada para aquele que vai embora, porque a Bíblia diz que Deus deixa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não faça o que o filho pródigo fez. Não pegue a sua metade e vá embora. Tem gente, seu Pires, que quando Deus começa a abençoar, dá um carro, dá um bom emprego, a casa está legal, e ele resolve ir embora. Aleluia, misericórdia. Quantos estão entendendo? Não faça isso, fique firme. Diga para Deus: Deus, eu estou contigo até o fim, no mole e no duro. Eu não quero ir embora, porque quem vai ficando em casa tem diálogo, tem conversa. A gente lava a roupa suja em casa, a gente acerta, isso é que Deus quer com a gente. Santo não é aquele que faz tudo certo. Santo é aquele que tem a disposição mental, emocional, espiritual, material, de querer acertar a sua vida. E para isso você precisa ficar aqui, para isso você precisa botar a sua santa bundinha nesse banco e ouvir a palavra, e congregar com os irmãos, e não desistir de Deus e nem da sua igreja. Aleluia. Em último lugar, e eu estou terminando, irmãos. Esse pai
é um exemplo de paternidade comprometida. Porque o filho disse: eu te sirvo igual um escravo. O segundo filho que ficou: e você nunca matou um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. E o que é que o pai disse? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é um pai comprometido com os filhos. E nós nos relacionamos muitas vezes com Deus como se a gente fosse pagãos e como Deus fosse um ídolo. Sabe o que as igrejas estão ensinando agora para os crentes? A arrancar coisas de Deus. Estão ensinando o povo a mover o braço de Deus, a domar essa fera no céu. Aí é 12 semanas de Joel, 7 semanas de Israel, fogueira santa disso, fogueira santa daquilo, para domar a fera. Deus tem que dar, Deus tem que tomar, Deus tem que curar, Deus tem que fazer. Não, irmãos, Deus é soberano. Ainda que eu adoeça, ainda que eu morra, ainda que eu quebre, ainda que eu falhe, ainda que todos me abandonem, eu vou continuar com esse Deus, porque vale a pena continuar com Ele. Aleluia! Isso é uma agressão a um pai tão bom. E nós temos uma ideia de um pai amoroso, como se ele fosse mau e grosso. Que a gente precisa fazer uma campanha, senão ele não dá. Isso não é Deus. Deus disse assim: meu filho, você está comigo há tanto tempo, e você não sabe que tudo que é meu é seu. Tudo que eu tenho é seu. A Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou na cruz tem um hino. É nosso. Tudo que Ele ganhou é nosso. Tudo que Deus tem é meu e é seu. Aleluia. Nós não podemos viver dessa neurose opressiva. Você não precisa ficar orando a Deus com expressão de choro. Tem uma música que diz, para falar com Deus eu tenho que lamber o chão. Não, querido. Meu Deus é um Deus bom, maravilhoso, amoroso. Ele é um pai maravilhoso. Ele disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Isso é um pai amoroso e bom. Ora, se eu procuro ser bom para os meus filhos, imagine Deus. Deus diz assim: se você quiser falar com Deus, você não precisa lamber o chão. Quando você quiser falar com Deus, fecha a tua porta, te tranca e diz assim: Pai nosso que está nos céus, meu Pai querido que estás nos céus, abre a boca e diz: Pai querido. Fale com esse Pai que é bom e amoroso. Esse pai que caminha com seus filhos numa relação de amor, porque Ele deu o seu próprio filho por amor a nós. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Não se veja como um empregado, se veja como um filho amado. Pois é assim que Ele vê você. Assim, é para alguns que Ele está esperando para que esses possam voltar para casa. Glória a Deus. Hoje, o mundo comemora o Dia dos Pais. E nós temos um Pai tão bom, tão amoroso, tão misericordioso. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Pode se esticar. Hoje o negócio foi esticado, né? Oh, glória. Querido, se você entrou hoje à noite e você está na condição do filho pródigo, hoje é o dia de você voltar.
Nós vamos cantar um hino. E se você quer hoje voltar para a casa do Pai, você pode sair do seu lugar. E você pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que está aqui hoje, Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Cadê os nossos conselheiros? Se você está longe, está desviado, se a sua condição é a mesma condição do filho que saiu, essa palavra hoje foi para você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, enquanto nós adoramos o Jesus. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. Deus te abençoe, querido. De coração lá no fundo eu nada entendi. Deus te abençoe, querido. Tudo que fiz e o que Ele quis, meus braços abertos ficaram. Deus te abençoe, querido. E ainda estão assim. Vamos orar, irmãos. E vão continuar até o dia em vê-lo regressar. Posso pensar no mundo passei preparados. Há mais alguém hoje à noite? Sem privações tem passado e tudo. Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Falsos amigos entregando por a sua aí, vida, Jesus. Conselho vazio, mas cheio. Pode sair do seu lugar, não tenha vergonha, de não. palavras vãs. Faz o que o filho pródigo fez. Que grande ilusão. Pode vir. Deus abençoe. Mentiram ao teu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Há mais alguém hoje à noite que quer fazer uma decisão ao lado de Jesus? A distância me engana. Você diz, pastor, eu estava longe, mas hoje eu quero esse Jesus na minha vida. Há mais alguém hoje à noite, queridos? Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Faça o que o filho pródigo fez. Ou você é aquele filho que está em casa, desistiu da casa do pai, mas ainda não provou do amor do pai, não conhece quem é o pai. Você pode sair também do seu lugar. Eu quero orar por você. Só lamento que onde passei via muitos. Filhos sem rumo, sem tetos, carentes de amor. O Senhor lhes dê a mão, mostre de novo o caminho para renascer, um novo proceder, a mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Pai bendito, muito obrigado por esses que vieram já à frente. Eu quero te agradecer pela vida deles, pedir a bênção do Senhor sobre eles. Que o Senhor possa dar-lhes entendimento, força, discernimento, para não desistir, para continuar a caminhada, Senhor. Mesmo que seja muitas vezes árdua, difícil, mesmo que seja impossível, que eles continuem essa caminhada, ficando firmes na tua casa, Senhor. Muito obrigado pela vida deles. Que o Senhor possa continuar a cuidar de cada um deles como um bom pai que o Senhor é. Porque eu te oro e te agradeço tudo isso no nome de Jesus. Amém? Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Vamos dar um abraço
bem apertado. Os que vieram, alguém veio à frente aqui a primeira vez? Eu creio que não. Veio à frente a primeira vez. Então eu queria que o seu Pires pegasse o endereço direitinho, viu? Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Esse aqui é do time, é uma bênção. Glória a Deus. Eu queria chamar todos os pais aqui na frente. E eu queria fazer uma oração pelos pais. Amém? Todos que são pais. Eu queria vir aqui à frente. Queria orar por vocês hoje. Todos que são papais, né? Todos são papais. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu queria convidar seu Pires para fazer essa oração. Queria convidar, vem cá, seu Pires, fazer essa oração pelos pais hoje. Eita Jesus, é uma bênção a paternidade, né? Ora aqui, seu Pires. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, né, gente? Queria que os irmãos fechassem seus olhos. Amado Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, por esse dia. Queremos te pedir, ó Deus, a tua direção, Senhor Jesus, por cada pai que está aqui, Senhor, representando uma família, ó Deus, que tu possa estar sendo com cada um, Senhor, que tu possa visitar os lares, ó Deus, que tu possa trazer de volta todos aqueles que estão afastados de ti, Senhor, que Ele possa estar trazendo de volta seu aprisco, ó Deus. Fica com cada um, Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus.